Olá, minha gente. Hoje eu quero falar com você sobre uma decisão que saiu agora, a questão de que não pode ser incluído honorário advocatício na taxa do condomínio. Então, bora lá, pessoal. Aqui diz que o STJ decide que cláusula na convenção do condomínio não autoriza a inclusão de honorários advocatícios contratados no valor executado contra condôminos inadimplentes. Esse aqui é um ponto bem interessante que a gente vê muito ocorrer. Vamos imaginar uma situação onde você tem um débito de 10 mil reais, o condomínio pactua com um advogado que o honorário vai ser de 20%. Você muitas vezes paga isso até administrativamente. As decisões elas têm sempre sido no sentido de que o condomínio não pode incluir esse valor. Agora o que veio foi essa decisão mais forte do STJ, a Corte Superior, e agora ficou realmente impossível de se fazer isso. Entende? E o que está decidido aqui é que se o condomínio contratou o advogado, ele vai ficar responsável por fazer o pagamento. Aí nós temos a questão, o responsável por gerar um valor, um débito desse, ele deve pagar? É justo que seja colocado para que todos paguem? Aí eu vou colocar uma visão que eu tenho, tá? Se o condomínio entende que isso não pode ser colocado na conta de todos os moradores, o que deve ser feito? Faz uma assembleia e decidam que, olha, o condomínio vai ter o custo de cobrança e esse custo o devedor tem que arcar com ele, entende? Isso aí é legal. Você vai ver nessa decisão um ponto interessante que esse caso que foi julgado, ele tinha previsto na convenção essa situação. E o STJ entendeu que a convenção está irregular. E aí, gente, só para vocês verem o tanto que essa decisão ela é importante, que em alguns trabalhos, em trabalhos já realizados, a gente sempre fazia recomendações sobre uma prática que ela sempre foi considerada indevida e que eu quero mostrar para você que essa decisão ela vem para sanear isso. Veja, no caso, os condomínios eles adotam o regime de caixa, tá? Então isso gera um impacto na hora que o gestor resolve fazer essa opção por incluir no boleto da taxa esses valores de honorários, porque o problema que gera é o seguinte: quando a receita entra, quando esse valor entra no momento do pagamento que faz o inadimplente, aí o que acontece? O condomínio considera isso como receita, porque está no boleto, e é o regime de caixa, entrou no banco, é receita. E aí vem a outra questão. Esse valor, depois, ele é pago para o prestador de serviço lá, o advogado, normalmente o advogado. E aí, quando ele sai como despesa. E qual que é a prática dos condomínios? Muitos gestores fazem isso. Ao fazer o orçamento, simplesmente pega quanto que foi a despesa no exercício anterior. Vamos imaginar, se a despesa foi de 1 milhão no total, ele vai simplesmente, muitos fazem isso, coloca 10%, coloca a inflação, coloca algo assim, vamos imaginar 10% para ficar arredondado, aumenta a despesa de 1 milhão para 1 milhão e 100. Esse caso aí mostra o quanto que é irregular. Por quê? Por causa que ao aumentar dessa forma, simplesmente considerando as saídas como despesa, ele elevou a taxa condominial, ele vai elevar a taxa condominial na mesma proporção dos valores que ele apenas devolveu, que na verdade não foi despesa. Por quê? Porque o inadimplente já tinha feito esse pagamento. Então, o que ocorre é o seguinte: meio que não muda nada
E na verdade, essa situação dessa decisão, a decisão do STJ, ela coloca um ponto final nisso, fazendo com que ou o condomínio continua considerando isso como despesa e não vai ter por que aumentar ainda mais as taxas, ou agora as despesas serão reduzidas, efetivamente reduzidas. Porque se o condomínio optar por fazer uma assembleia, e o que é justo, fazer com que o morador inadimplente arque com esses honorários, aí cobrando de uma outra forma, você faz uma notificação, se não quiser pagar, você entra judicialmente. Nesse caso, não vai ter inflada a despesa artificialmente. Vocês concordam? Coloca para mim nos comentários, tá? Então, nesse sentido, que a decisão veio colocar ordem na casa. Não dá mais para o síndico simplesmente colocar esse valor como sobra para ele gastar como bem entende, sabe? Porque na verdade era isso que acontecia. Se você recebeu 30, 40 mil reais e a título de honorários advocatícios, ou qualquer que seja ele, se você recebeu esse valor, e se ele despesa não tinha sido computado antes, esse valor é um valor a mais que entrou, entende? É um valor a mais que ele tinha para gastar. Foi só isso que essa decisão mudou. Então, gente, essa decisão, ela foi publicada no Diário da Justiça em 19/9/2025. Para que você tenha uma noção do que ela trata, você tem uma dívida de 10 mil reais, e se foi pactuado honorário de 20%, então você vai ter que pagar 12 mil reais, mais aquelas multas e juros que obviamente vem em cima. Mas vamos colocar esse valor arredondado para a gente fazer um cálculo mais fácil. Então você agora tem uma dívida de 12 mil, porque 2 mil é de honorário. O que está sendo dito lá é que não é possível esses 2 mil. Esses 2 mil quem vai pagar é o condomínio. Tá? Essa decisão, ela coloca a coisa de maneira mais clara, sabe? Fica mais adequado, viu, o tratamento dessa questão das dívidas judiciais. Então, gente, é isso. Nos acompanhe, que a gente vai estar sempre trazendo informações voltadas para o terceiro setor, tá? Em especial os condomínios. Fica a dica, você precisa ver como fazer internamente, mas dá para resolver. Dá para resolver e ficar bem legal.